Então, sejam bem-vindos a essa aula, né, a esse encontro que inaugura a Semana do Coração da Mulher, a segunda edição da Semana do Coração da Mulher, que é um evento que é realizado sempre com muito carinho, buscando atingir não apenas o público da reabilitação, que é o público que acompanha já o trabalho do Grupo Inspire, o meu trabalho, mas atingir mais pessoas, né, multiplicar conhecimentos em saúde baseado em evidências, aqui nesse caso para mulheres do público em geral e profissionais da saúde também que não sejam apenas os profissionais ligados à reabilitação. Então, nessa edição, a gente vai ter a presença de diversas áreas do conhecimento, inclusive profissional do direito, uma mulher excelente pesquisadora que ganhou um prêmio de Mulheres na Pesquisa em 2023, vai estar com a gente falando de outros assuntos também ligados tanto à jornada de trabalho da mulher na ciência, como assuntos específicos da prevenção de doenças cardiometabólicas. Então, eu estou muito feliz. E hoje, para começar esse encontro, a gente tem aqui a ilustre presença da Daniela Macaia, da doutora Daniela Macaia, que nos emprestou, né, de uma maneira muito generosa esse tempo da agenda dela para trazer um assunto que é de imensa relevância, né, um assunto que impacta a vida aí de milhares de mulheres hoje e que ainda é muito pouco falado, né? Muito pouco levado em conta, levado com a seriedade que precisa, que é a sobrecarga e a tripla jornada de trabalho e também o burnout, né? Que tem a ver inclusive com o desenvolvimento de doenças cardiovasculares diretamente com o componente do estresse. Então, Dani, muito obrigada, tá, pelo teu tempo, pela tua disponibilidade, pela tua generosidade de dividir um pouco do teu conhecimento. E eu vou pedir para tu se apresentar, então falar um pouco da tua jornada para o pessoal que está vendo a gravação, né, desse encontro. E seja muito bem-vinda. Muito obrigada, estou muito feliz de receber esse convite e dessa programação incrível que você conseguiu fazer. Bom, eu sou a Daniela, eu sou médica psiquiatra, fiz toda a minha formação na Universidade de São Paulo, depois eu fui ser preceptora, que é basicamente uma pessoa que ensina os residentes e acompanha a evolução dos residentes, né, quem está se especializando na psiquiatria. E atualmente eu faço parte de um ambulatório, sou colaboradora de um ambulatório que acompanha mulheres grávidas e no pós-parto e que estão passando por algum transtorno psiquiátrico, depressão, ansiedade, enfim, e a gente faz esse acompanhamento, né? Eu faço parte das discussões também com os residentes, atualmente também estou estudando a parte de saúde mental perinatal, e, enfim, o meu foco é esse, é estudar e entender e compreender cada vez mais as diferenças entre mulheres e homens, né, e fazer esse cuidado mais direcionado, porque eu acho que falta, historicamente falando, então, acho que é isso, assim, em linhas gerais. Perfeito. Isso é muito interessante, né? Porque eu noto até quando eu trago um pouco desse assunto aqui que vem aparecendo mais no meu trabalho sobre a reabilitação específica do público feminino, e que a gente quer abordar de uma maneira baseada em evidências essas diferenças de gênero, ela independe, né, de questões sociais abordadas hoje. É que a gente vê realmente que existem diferenças comportamentais, e isso é muito abordado no campo das doenças cardiovasculares, inclusive no aspecto do desenvolvimento de doenças, né? Isso existe e isso tem que ser cada vez mais comunicado, né? Porque ainda a gente tem aí, infelizmente, no tratamento à saúde, uma necessidade de padronização que tem que acabar, né? O cuidado ele tem que ser cada vez mais individual, apesar de termos, claro, as evidências que nos amparam em aspectos mais de tratamento de massa, né, ou enfim, principalmente do aspecto medicamentoso, mas o cuidado ele tem que ser individual.
E eu fico muito feliz por essa tua prática também com mulheres gestantes, né, e o cuidado perinatal, porque esse ainda é um público que se restringe muito aos cuidados obstétricos, né? Sim. Infelizmente, assim, a gente tem uma dificuldade de enxergar a gestante em toda a sua gama, né, de necessidades de cuidado, e a parte de saúde mental, inegavelmente, é uma delas. E quando tu falas, né, que tu acompanha essas mulheres, eu fico aqui como mãe, né, pensando que na minha rotina mesmo, né, e também aqui na conversa com amigas, né, nos nossos grupos Uhum, de amigas e no grupo da escola, por exemplo, que às vezes é um grupo de amparo também que a gente tem, uhum, onde a gente tem muitas mães no mesmo barco. Quantas mulheres ficam sem essa assistência tão necessária nesse momento de mudança brutal, né? Que é a mudança na vida da mulher quando ela se torna mãe, é uma mudança inegável, sim. irrefutável e que a gente não tem como fugir, né? A gente tem que Uhum, passar por aquilo que é um golpe de maturidade, eu costumo dizer, né? A gente uhum, amadurece na marra lutando pela nossa sobrevivência e pela sobrevivência do nosso filho. E o uhum. quanto isso dispara, né? Queria que tu falasse um pouquinho sobre isso para a gente começar esse assunto. O que que tu vê na tua prática, assim, dessa necessidade de cuidado? Bom, vamos lá. Acho que acho que antes de entrar diretamente nesse assunto, eu acho que vale a pena ressaltar que nós, como mulheres, já somos expostas a determinadas funções, né? Então, a função social, digamos assim, de uma mulher é completamente diferente da função social do homem. Isso se estende para muito além das questões, dos hormônios, né, que todo mundo fala, ou de, enfim, ter que ser mãe, ter que ser parceira, né? É muito diferente o que se exige socialmente de mulheres e de homens. Tanto é que, por exemplo, habita na nossa cabeça uma série de cobranças que, quando a gente compara, ou se a gente tem a possibilidade de abrir com um homem, com um amigo, enfim, inclusive com um parceiro, no caso de ser um parceiro, são muito diferentes as cobranças, né? Então, acho que isso é um ponto importante que já coloca para a gente de que existe essa diferença, né? Que melhor do que uma diferença, acho que o nome melhor do que diferença é uma desigualdade. Né? Não é só uma diferença baseada em hormônio, baseada na carga genética, né? Digamos, é XX, XY, né? Como se determina cada gênero, o sexo ao nascimento, mas vai para muito além disso, que quais são os papéis determinados socialmente para cada um dos lados. Tá? Uhum. Então, acho que isso é um ponto inicial que a gente precisa levar em consideração. Né? Agora, tendo já esse pano de fundo que já cria uma grande quantidade de diferenças, a gente se depara, então, com a maternidade, né? Que vem, enfim, agora como uma possibilidade, não mais como uma obrigação para muitas mulheres, mas ainda assim é uma coisa bem generalizada, né? Isso faz parte também do desejo de realização de muitas mulheres, né? E aí vem a maternidade, acho que a gravidez é muito diferente do pós-parto, né? Porque, enfim, não é só que o neném ainda está dentro da barriga e você consegue ter mais controle do que acontece com você ou não, né? Depois que sai, o controle quase que desaparece, né? Uhum. E aí, com isso, assim, quando nasce o bebê, né, nasce uma necessidade de ter um cuidado enorme com uma criaturinha fofinha que chora, não diria 24 horas por dia, mas que chora muito e você está entendendo quais são as necessidades dela.
que tipo de chorinho que vem ali em cada momento. Ai, quando é que é o chorinho da fralda, do TT, né, de que quer companhia, isso tudo, né, é uma comunicação que a mãe acaba entendendo muito mais, porque geralmente é a mãe que é quem fica mais próxima dessa criança, desse bebê, né? E, portanto, considerando que a mãe é quem está mais vinculada, mais ligada e mais responsável por esse bebezinho, quem é que fica com esse cuidado, né? Afinal, se é você que entende, então você consegue acalmar, você consegue direcionar aquela demanda ou resolver de alguma forma, né? Então, Ou não, né? é, O que dá mais é. desespero ainda. Tem momentos em que E não, que todo mesmo mundo assim, espera de ti que tu saiba resolver, mas ninguém te diz também como resolver, né? sim, sim. E é isso, acho que também existe uma questão meio, um mito, né, de que a gente pare a criança e de repente vem um instinto materno que consegue ler tudo aquilo, todo aquele contexto e amar aquela criança de imediato, e nem sempre é assim. Eu acho que é até importante assim, só mencionar isso, porque tem muitas mães que se frustram quando nasce o bebê e falam, meu Deus, ele é fofinho, é lindinho e tal, mas eu ainda não conheço essa criatura, entendeu? Uhum. É meu filho, mas ainda não sente aquele amor de cara, e isso também faz parte, também é uma coisa que a gente precisa discutir. Mas, enfim, o tornar-se mãe vem com uma enxurrada de necessidades de um bebê e acaba se tornando também uma enxurrada de responsabilidades para quem é destinado a cuidados desse bebê, e que são as mães, as mulheres. Né? Uhum. Perfeito. Quem está assistindo o vídeo, né, ou quem está participando, pode achar um pouco estranho, né, ou na expectativa de quando a gente fala de saúde mental e doença cardiovascular, que a gente vai abordar públicos muito óbvios, né? Então, queria fazer aqui um gancho que vai chamar a minha segunda pergunta. A gente tem um roteiro aqui, nesse roteiro que a gente conversou antes, contemplam algumas perguntas que surgiram na caixinha do Instagram e também nos grupos de Uhum, WhatsApp, né? Porque o objetivo realmente, tanto desses encontros todos, é trazer o esclarecimento para quem está assistindo. Então, né, a gente fez essas perguntas e elas vão surgir nesses ganchos. Então, trazendo um pouco dessa justificativa, a gente sabe hoje, né, que a mulher no pós-parto e na gestação, ela merece um cuidado cardiovascular aumentado, até porque o que que a gente tem hoje, né? Mulheres cada vez mais com mais idade engravidando. Então, a faixa etária da mulher gestante hoje, ela está mudando, e essa mulher, quando ela engravida, ela já vem com um histórico, muitas vezes, de fatores de risco, né? Como hipertensão, como até a ocorrência de algum evento já, né? uhum, Então, a gente tem aí um aumento do número de gestantes diagnosticadas com diabetes gestacional, hipertensão gestacional, que merecem um cuidado. E quando a gente fala, assim, desse pós-parto, né, da diferença da mulher estar gestante e tornar-se mãe de fato quando o bebê nasce, existe uma diferença da expectativa também, porque quando a mulher está gestante, o cuidado todo está nela. Ela está se sentindo amparada, né? Então, claro, é um medo constante. O estresse muitas vezes já começa aí, porque são muitas novidades, a gente não sabe o que o bebezinho vai precisar, a gente tem listas, a gente tem sugestões, a gente tem palpites de todo mundo que nem conhece a gente muitas vezes. O nosso corpo deixa de ser nosso, né? A gente deixa de se reconhecer como mulher, a gente passa por esse momento que, claro, a natureza, eu sempre digo que é muito sabe, a gente tem uhum, 9 meses, né, para se preparar. Mas quando o bebê nasce, essa mãe, de certa forma, ela é desamparada, ela tem aquele vazio nela mesma, né? Porque o bebê não está mais ali. Ela tem o vazio do controle, porque ela perde o controle de tudo, ela não sabe o que vai acontecer daqui a 1 hora, por exemplo, né, na vida dela. uhum,
ela perde esse amparo médico também de assistência profissional, porque aqueles encontros mensais com a obstetra, que de certa forma tiravam dúvidas, davam essa assistência, deixam de existir. Ela muitas vezes vem já com esses diagnósticos, então essas condições que surgiram na gestação perdem essa assistência também, né? Ela perde esse amparo e tudo gira em torno do bebezinho. E ela se torna protagonista também com essa necessidade de cuidado constante de coisas que nem ela sabe que existiam na vida antes, né, daquele momento. Uhum. Então, tu acha, Dani, assim, que esse aspecto da saúde mental, né, na gestante, considerando todas essas questões de saúde, se existir esse suporte, essas condições, inclusive do estresse, ela pode de fato ser atenuado e melhorado, porque isso é uma coisa que prejudica o convívio da mãe com o bebê muitas vezes também, né? A gente está falando de uma mulher totalmente sobrecarregada, com uma demanda. Eu lembro tantas vezes que eu chorei de cansaço nessa fase inicial, né? Então, como que tu vê nesse trabalho isso? E aí eu vou fazer um gancho, já que a gente vai falar para a primeira pergunta, né, que eu queria que tu esclarecesse, não, não, não podemos esquecer que aqui existe o público em geral assistindo, além dos profissionais de saúde. O que que é, nesse caso, da mulher, vamos trazer para a mulher gestante pós-parto, mas do aspecto geral também, o que que é saúde mental, né? A saúde mental, ela é a inexistência de fatores nocivos, de desafios, né, para nossa condição. O que é essa saúde mental e como que a gente pode melhorar isso? Uhum. Acho que eu vou começar por aqui, porque aí a gente já volta para isso que você foi falando, que eu amei, inclusive, todo o preâmbulo que você fez, fantástico, assim. Bom, saúde mental é, nada mais do que a gente ter condições, né, de realizar a própria vida, de transitar na própria vida, de se desenvolver pessoalmente, comunitariamente, conseguir é, trabalhar, vencer os desafios que a gente precisa na nossa vida, né? Isso é uma coisa muito particular de cada pessoa. Então, por exemplo, saúde ou ter saúde no Brasil é muito diferente de ter saúde, por exemplo, na Suécia ou na Índia, né? Então, embora a gente queira que todas as pessoas consigam chegar num patamar de bem-estar, bem-estar também é uma coisa muito subjetiva e culturalmente determinada. Então, a gente ter as condições necessárias para a gente ter esse desenvolvimento, e não é ausência de doença, tá? Uhum. Isso é muito importante, porque, por exemplo, a gente vê tanta gente falando, ah, sei lá, quando a pessoa só come fast food, né? Só come chocolate doce, qualquer coisa o dia inteiro, e aí ela vem e diz para nós, não, mas meus exames estão ótimos. Eu não tenho diabetes, minha pressão está muito boa, então eu estou saudável, né? E claro que a gente sabe que para desenvolver qualquer um desses problemas, seja diabetes, pressão alta ou chegar a ter um infarto, o nosso corpo ele faz um esforço tão grande para nos livrar disso, Uhum. né, para conseguir, enfim, limpar as artérias, para não ter esse acúmulo, para não ter diabetes, para ter um controle da glicemia ali, mas chega um ponto em que a sobrecarga é tamanha que a gente acaba desenvolvendo alguma doença, né? Então, não ter um diagnóstico de doença não significa que você é uma pessoa saudável. Ter saúde é algo muito mais complexo do que apenas não ter um CID ali te acompanhando. Tá? Acho que isso é fundamental, porque a gente vê um monte de gente com exames ótimos e muito mal, sofrendo, ou insatisfeito, ou, enfim, com diversos problemas, e que a gente entende que aquela pessoa não está saudável, embora todos os exames estejam
lindinhos e sem nenhuma alteração, né? Acho que isso você acaba vendo também bastante na sua prática, que deve Sim. chegar a muita gente com discursos como esses. Então, acho que isso é super importante. E agora, voltando um pouquinho para aquilo que você tinha começado a falar, né, de como, né, de fato, durante a gestação, a mulher é incrível, né? Eu acho que a gente, quando acompanha mulheres grávidas, vê que a mulher está radiante, muitas vezes, não é sempre, tá? Não vamos idealizar essa situação, mas muitas vezes ela está bem, ela se sente muito bonita, embora tenha muitas mudanças no corpo e não consegue se reconhecer nesse corpo em muitos momentos, mas tem uma alteração nessa percepção de si, seja para bem ou para mal, mas majoritariamente a gente acaba vendo para bem, e recebe muito cuidado, né? Ai, pode comer tudo, né? Tem o desejo da grávida, tem que comprar, sei lá, qualquer coisa. Ah, eu lembrei quero comer biscoito Globo, hoje, né? Alguém dá um jeito de comprar, achar, sei lá, onde tiver para comprar biscoito Globo para comer agora, porque o desejo de grávida tem que ser seguido. E, enfim, é fantástico, uma delícia, né, receber esse tipo de cuidado. Mas a gente também sabe que a partir do momento em que o bebê nasce, ele rouba toda a atenção, claro, com todo o charme e fofura daquele neném, né? Quando eles começam a dar aquelas risadinhas, a gente se derrete inteira, mas a mulher passa a ficar muito, não só sobrecarregada, como a gente acabou de falar, mas sem receber cuidados, né? Isso é muito, acho que é bem simbólico, assim, de qual que é o papel, né, da mulher em muitos momentos, que é de ser uma cuidadora a priori, né? Uhum. Então, enquanto grávida, ela é portadora de uma coisinha fofinha, lindinha, que é o neném, e depois que o neném nasce, fica meio deixada de lado, né, em muitos aspectos, e como você bem disse, né, perde o suporte médico, passa a ter as consultas com o pediatra, muitas vezes é o pediatra que percebe alguma coisa nessa mãe, Exatamente. Aham. né, e fica muito sem cuidado e com muita sobrecarga, né? Então, eu acho que isso é um ponto fundamental que a gente precisa discutir, porque a mulher acaba extremamente sobrecarregada com é, alterações no sono, não consegue se alimentar direito porque não tem hora, muitas vezes é a única cuidadora daquele bebê, né? Ou às vezes, enfim, tem até ajuda de alguém, mas em um determinado período, e nisso ela não consegue ir no banheiro, não consegue fazer xixi, não consegue tomar um banho, não consegue dormir, enfim, né? Então, é aí que vem, em muitos casos, de uma depressão, de uma frustração muito grande. Tem muita gente que se pergunta, meu Deus, eu amo esse bebê, mas o que eu fui fazer da minha vida? Né? Uhum. Essa ambivalência que é muito justa, inclusive, né? Porque vem, de fato, um neném lindinho, fofinho, etc., mas também você vê que, é, às vezes, por exemplo, mulheres com uma carreira acadêmica, né, com todo esse investimento ao longo da vida para se realizar profissionalmente, e de repente vê tudo aquilo pausado, e com razão, porque ela se programou para fazer isso, porém, desaba aquela identidade que foi se criando ao longo da vida e de repente aparece uma identidade desconhecida até então, que é essa Uhum. identidade de cuidadora e que você nem sempre gosta daquilo, Uhum. Exatamente. né? Eu vejo muito assim, ó, e acho que aí começam as diferenças do homem e da mulher. Porque aí começam não, né? Aí é uma das fases onde a gente tem essa diferença. Eu vejo que existem muitos conflitos nesse âmbito que aumentam essa sobrecarga nesse período. E aí eu vou trazer também uma
próxima questão aqui, que são os diferentes tipos de sobrecarga até a gente entrar no burnout, né? Porque hoje em dia também o burnout ele está muito falado, mas não é qualquer cansaço que é burnout, não é qualquer sobrecarga, né? O burnout ele Uhum. precisa ser entendido, mas antes disso, eu acho que uma das questões de sobrecarga, não sei se mental ou comportamental, e aí, tu falando, né, eu pensando, poxa, será que não seria interessante incluir, por exemplo, no, no acompanhamento gestacional, esse suporte de saúde mental, levando em conta que eu acho que a sobrecarga mental na mulher no pós-parto ela é uma das primeiras que aparece, né? Como tu falou agora, a questão do ausência de doença, ausência de alterações nos exames, vamos dizer assim. Hoje, a gente tem o comportamento humano que tem a ver com rotina, com hábitos, com escolhas, com a probabilidade de desenvolver vícios, né? A parte comportamental é quase que um disparador hoje da maior parte das nossas doenças. Então, muitas vezes, eu gosto muito de diferenciar, Dani, a questão da disfunção e da doença, né? Porque a disfunção, ela aparece antes do diagnóstico médico de doença, né? Então, Uhum. isso que tu falou, por exemplo, esse adulto, ele tá com os exames bons, o que de certa forma reforça alguns hábitos ruins, porque a pessoa diz: ah, já que tá bom, eu vou comer, já que não tem aqui o Uhum. colesterol alto, eu vou comer. E nesse aspecto, eu costumo dizer sempre também que o nosso corpo ele é antifrágil, né? A gente dá tanta coisa nociva, ele tem que lutar contra tantas coisas até o disparar de doenças. Só que Uhum. nesse caso, essa disfunção já existe antes, né? A gente está vendo o que vai acontecer. E aí, na questão da saúde mental da mulher, muitas vezes essa sobrecarga que acontece nesse período gestacional pode ser um disparador de problemas em médio e longo prazo. Então, vou trazer de novo a questão aqui, e aí essa sobrecarga vai aumentando. Começa com uma Uhum. sobrecarga, né, mental, a privação de sono. A gente sabe hoje que a mulher, depois do parto, ela demora em torno de 4 anos e meio para voltar a uma rotina de atividade física regular. Nesse meio tempo, ela tem o segundo filho, então aí começa a sobrecarga da falta de cuidado, né? Porque não tem, ela não consegue se alimentar de uma maneira correta, ela não consegue dormir, e isso vai tanto, eu acho que disparar um aumento de sobrecarga que pode culminar, talvez, com problemas como depressão e ansiedade alguns Uhum. anos depois do parto, né? Que não vai aparecer imediatamente após ela se tornar mãe, e que com problemas também graves, cardiometabólicos, talvez fatores de risco que vão levar ela a ter uma morbimortalidade maior, e que tudo começou nesse entremeio quando talvez os fatores disfuncionais já existiam, mas não existia uma doença física de fato, né? Então, o que eu quero com isso, assim, a gente pensar isso em primeiro lugar, né? O quanto a saúde mental da mulher, ela precisa, às vezes, ser colocada em primeiro lugar. Bom, antes de eu ir no gineco, eu vou consultar um profissional que veja como é que eu tô, né? Uhum. Antes de eu pensar em mudar meus hábitos, e ver se eu vou procurar essa saúde mental antes, porque ainda é uma coisa Uhum. muito supérflua, parece, né? E Uhum. muito também, eu pessoalmente eu escutei, tá? Em alguns momentos que eu priorizei a minha saúde mental porque eu precisava, eu escutava coisas do tipo, ah, tu tá precisando de suporte, ah, tu tá tomando remédio. Então, Uhum. existe também essa barreira para a mulher buscar essa ajuda, como se fosse um sinal de fraqueza, né? Então, o quanto a Sim. gente precisa priorizar isso. E, em segundo lugar, então, o quanto essa sobrecarga vai de pontinho em pontinho, porque a nossa segunda pergunta seria, né? Qual a diferença do burnout para os outros estágios do estresse? Então, assim como a gente vê que uma pessoa que se alimenta mal, que não faz atividade física regular, que fuma, que abusa do álcool, né, que tem vários hábitos, isso é uma bomba relógio totalmente previsível, a gente sabe que vai dar errado em médio e longo prazo, o quanto essa sobrecarga também que começa às vezes na maternidade não é um sinal
dê previsibilidade para um problema em médio e longo prazo. Tudo, 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 né? Você disse, acho que tudo. Mas basicamente, assim, acho que também a gente volta um pouquinho para essa questão dos papéis sociais de cada gênero, ainda, né? Estamos presos nessa discussão, porque a gente ainda não conseguiu superar essa discussão de gênero, mas essa questão de que é esperado que a mulher dê conta, né? Inclusive, também foi uma dos comentários barra pergunta de que a mulher tem que dar um jeito, a mulher tem que dar conta, a sobrecarga ela vem e você tem que se virar, e isso é esperado, porque senão o que se entende é que você não é uma boa mãe, você é falha, você não cuida o bastante, você não dá, não é? Ninguém fala, esse pai não deu uma boa educação para os filhos, é a mãe que não dá, né? Então, novamente, a gente entra nessa questão de que já veio uma exigência muito grande para com as mulheres, e quando nasce um bebê, isso é ainda mais intenso, porque agora você tem que dar conta de tudo o que essa criança vai fazer até os 40, 50, 60 anos de vida, quando ele é adulto, e vão dizer ainda, não, a mãe não era uma mãe legal e por isso que fulano, sei lá, foi cometer um crime, por exemplo, Perfeito, entende? perfeito. Então é uma coisa assim, uma história geracional, né? Então, quando a gente vê isso, então já vem essa sobrecarga no pós-parto, isso se agrava, né? Essa sobrecarga se agrava. E nesse momento, o que acontece? A mulher acaba, muitas vezes, não procurando, não tendo acesso à ajuda, porque ela lida com essas questões como uma falha pessoal e não como uma sobrecarga. É ela que não está sendo capaz de dar conta de coisas tão normais que é, por exemplo, a tripla jornada de trabalho, ou que é cuidar de um bebê pequenininho. Quando a gente olha também, antigamente, a sociedade, ou as sociedades, ou outras comunidades cuidavam da mulher e da criança em conjunto, né? Atualmente, a gente vê esse isolamento, então, o filho é de quem teve o parto, né? O filho é dessa mãe e é ela, principalmente, que fica responsável pelos cuidados, pela educação, pela alimentação, pela hora que dorme, pela hora que acorda, se leva ou não lanche para a escola, etc. Né? Então, essa mulher, ela se entende como falha e culpada por não dar conta desse script que foi preparado para ela sem uma consulta prévia, né? Totalmente. Enfim, aí acaba que isso é vivido subjetivamente e não é exteriorizado, porque afinal se entende que a falha é pessoal, né? Então, poxa, eu tenho que melhorar. Eu tenho que dar conta. Eu preciso melhorar a forma como eu faço comida. Eu preciso dar um jeito, ser uma mãe melhor, porque eu me irritei com meu filho em determinado momento, porque, enfim, por qualquer motivo. Então, eu preciso melhorar. E é sempre essa mulher ali, já sobrecarregada com alimentação, cuidados da casa, às vezes se tem pet em casa, é mais uma coisa para cuidar, e o próprio trabalho. E às vezes é vão escolar, que ela também vira, é Uber dos filhos, enfim. Acaba sendo tanta coisa, né, que tem que dar conta, mas isso, acho que um problema muito importante que eu acho que a gente precisa mesmo ter em consideração é que isso não é uma falha pessoal, né? Isso é um excesso, tá? A sobrecarga, ela vem porque há, de fato, um excesso de tarefas destinadas a estas mulheres, a nós mulheres, né? Então, pensando também nessa questão desse excesso, aí vem, de fato, essa questão também da disfunção, né? Quando a gente está trabalhando
Eu sempre faço essa analogia. A gente nunca pode andar com o carro sempre na reserva. Por Uhum, quê? Porque uma hora você vai estar lá andando na reserva, confiando que está dando tudo certo, o carro morre e você vai fazer o quê? Né? Então, esse é o risco que envolve quando a gente está trabalhando sempre num limite, numa sobrecarga, porque a qualquer momento o nosso carrinho também pode morrer ali. Você tem um colapso, você tem uma crise, você tem uma crise de pânico. E aí, né, nesse contexto é que vão, aos poucos, havendo condições para o desenvolvimento de doenças e de transtornos, né? uhum, Então, sejam doenças como uma pressão alta, né? Tem picos pressóricos quando está diante de situações extremamente estressantes. Aí vai ver que, além de a pressão muito alta, a pessoa tem crises de ansiedade ou de pânico junto. E aí, isso, diante de um contexto que se mantém fixo e que não recebe ajuda, porque essas mulheres não recebem ajuda, por quê? Porque faz parte do papel de ser mulher, nem uhum, nada além disso, uhum. né? Se mantém estresse, 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 até que em determinado ponto tem esse colapso, ou tem o transtorno, ou tem esse adoecimento de qualquer um dos campos, né? Mental, físico, e basicamente, né, é essa evolução, né? Então, essa manutenção desse estado de estresse pelo ambiente, pelo trabalho, enfim, por uma série de fatores. Nunca uma coisa só, tá? Isso é importante também da gente considerar. Aham. É o contexto todo e que vai levando a esse adoecimento também de diversas formas. Certo, porque assim, o burnout, ele é relacionado, né, formalmente, vamos dizer assim, com o ambiente de trabalho, né? Ele é uma disfunção relacionada ao ambiente de trabalho. Inclusive, teremos também a presença de uma advogada trabalhista durante a semana para também falar desse aspecto, né? Dos aspectos Uhum. que gerem essa parte legal, né? Do que a gente tem hoje. Uhum. Mas do campo de saúde mental, o burnout, ele é formalmente, então, que tem lá, não sei se tem o CID do burnout, isso que tu sabe mais que Sim. eu, mas ele é Uhum. relacionado com o estresse no trabalho. Sim. Porém, a gente entende que o trabalho, né, na vida da mulher, ele é um dos aspectos, porque a gente tem aí, como tu bem falou, né, no início, essa mulher que engravida, então, ela muitas vezes ela vem com uma carreira definida, né, ela tá numa, eu tive os dois filhos durante o doutorado, né, então eu não foi os dois. Eu qualifiquei 20 dias antes do meu primeiro nascer e defendi o doutorado 20 dias antes da segunda nascer. Né? Foram 5 horas de defesa na USP, na Faculdade de Medicina, e um dos aspectos, né, que vou citar porque faz todo sentido aqui, que foi na minha defesa, defendi, né, durante o doutorado, o meu trabalho de doutorado rendeu um prêmio na American Heart, então foi assim, não prorroguei prazo, né, foi na raça mesmo, mas uma das coisas, um dos comentários da minha orientadora, que era uma mulher, na minha defesa, depois de toda a banca fazer os elogios, fazer as considerações, é que, infelizmente, eu havia tido 2 filhos durante o doutorado, né? Que talvez o meu rendimento fosse ser melhor, porque a escolha que eu fiz pós-doutorado, como eu sabia que a Cecília nasceria, é que eu ficaria um ano parada, porque era uma escolha, né? Eu me dediquei à maternidade. Mas, então, veja que, assim, o aspecto do burnout ser relacionado com o ambiente de trabalho, ao meu ver, ele minimiza um pouco, né? Porque Sim. a mulher, ela não é uma mulher no ambiente de trabalho, uma mulher em casa, uma mulher mãe, não, é todo, Uhum. né? E isso vai gerando, eu lembro que e também dos comentários que a gente vê, né, no grupo de mães, porque Uhum. no grupo de mães, às vezes a gente põe, as mães fazem alguns desabafos do tipo, esqueci a Uhum. lancheira, né, esqueci, troquei não sei o quê.
São aspectos importantes que a gente, claro, acaba achando engraçado, mas que vão, né, disparar outras coisas também, não é aquele ponto só e acabou, né? Isso pode Uhum, trazer uma sobrecarga. Então, a gente pode, Dani, considerar hoje, essa sobrecarga pessoal da mulher, eu vou dizer assim, no contexto dessa demanda, essa exigência que ela uhum, seja resolvedora de todos os problemas, essa uhum, expectativa, né, que a mulher nunca diga que não sabe fazer alguma coisa, principalmente quando se fala dos filhos. Isso pode também hoje ser considerado um burnout, se essa mulher chega nesse limite. E aí eu vou pedir para tu esclarecer já, que uhum, também já é uma das perguntas, quais são os sintomas disso, né? O que que é sobrecarga, o que que é cansaço, o que que é burnout? uhum. Legal, tem muito dessa pergunta. Bom, vamos falar então. Primeiro, acho que tem uma questão conceitual que é importante que a gente passe um pouquinho por isso, que é, de fato, assim, o burnout significa queimar até o fim, né? Tá. Essa Uhum, é a tradução direta. E esse termo foi cunhado por um psicólogo que via que tinha pessoas que adoeciam no ambiente de trabalho, né? Isso foi na uhum, década de 70, né? 1970, mais ou menos. uhum. E aí a gente, pensando em burnout, não tem como ou não deveria fugir do que é considerado trabalho. Então, né? Então a definição de burnout vem do ambiente de trabalho. Quando a gente pensa em ambiente de trabalho, a gente pensa na firma, né? No escritório, enfim, no consultório, para quem trabalha em consultório, agência, o que for, né? Então, acho que a gente precisa passar por essa discussão para também evoluir a qualidade da nossa discussão em termos do que é trabalho, né? Eu acho que até a advogada depois, se puder entrar Uhum. um pouco nisso, vai ser super legal. Mas, então, a compreensão de trabalho até então é essa de trabalho remunerado, assalariado. Quando a gente vai no dicionário ver o que significa trabalho, é qualquer atividade que tem alguma finalidade. É isso, né? Então, qualquer atividade. E aí a gente olha, né, para esse trabalho dessas mães que têm de cuidar de filho, fazer lancheira, fazer lição de casa, educar, né, que é muito mais do que fazer uma lição de casa. E isso não é Uhum. trabalho, né? Seja pela definição, ou seja pela dedicação, empenho, tempo dedicado a isso, né? Então, precisamos discutir mais, como sociedade, o que é trabalho. E, muito recentemente, eu venho acompanhando que, inclusive, em termos de jurisdição ou de processos, de pedidos de não só aposentadoria, né, mas está se avaliando que mulheres que trabalham em casa, mesmo que não tenham um trabalho assalariado, elas trabalham, né? Então, Muito. está se revendo o conceito de trabalho. Exato, é muito trabalho. Você Excelente, excelente. você não tem horário para acabar. Uhum. Às vezes, no seu trabalho CLT, que hoje já é uma raridade, mas, enfim, você trabalha 8 horinhas, você chega em casa. Mas o trabalho da mulher em casa, ela não tem horário para acabar, né? Uhum. Então, está surgindo essa discussão agora sobre o que é trabalho. Então, pela definição do que é um burnout, que é esse excesso de trabalho, essa sobrecarga que faz com que você chegue no nível de exaustão, completamente aplicável, né, Perfeito. para essa situação das mulheres com tripla jornada de trabalho. Porém, tem dois pontos também que eu acho que são importantes de destacar aqui. Embora tenha na CID, né, esse código, Uhum. para nós, no Brasil, isso ainda não entrou como motivo
capaz de afastar as pessoas, por exemplo, do trabalho assalariado comum, etc. Né? Isso é super importante porque, enfim, tem várias pessoas que falam, eu preciso me afastar do trabalho porque estou com burnout. Mas o burnout é uma síndrome, que é uma série de sinais e sintomas que vêm e que pode propiciar o aparecimento de doenças ou transtornos. E são essas doenças, esses transtornos que podem levar, sim, a um afastamento e não a síndrome de burnout. Acho que vale a pena entrar nesse pequeno detalhe. E, enfim, então, voltando um pouquinho para a definição de burnout, então, é super aplicável pelo conceito, né, que é chegar a esse nível de exaustão mental, física, em que você passa, né, a ver que você começa a ter alterações de humor, você se sente constantemente cansado, cansada, você percebe que a forma de você lidar e responder às pessoas no contexto de trabalho, agora pensando da forma mais ampla, passa a ser completamente diferente daquilo que você reconhece como seu, como a sua personalidade, como o seu jeito, mesmo em dias irritados, né? A gente tem dias que a gente está mais irritada mesmo, e a gente dá umas escorregadas ali, né, e pede desculpas depois, mas quando a gente está diante do burnout, isso começa a acontecer de uma forma mais recorrente, mais fixa, né? Então, o ambiente de trabalho passa a ser o pivô dessas questões todas e passa a ter essa alteração comportamental com quem for, né, com o chefe, com o amigo, com o marido, você está exausta, não tem para onde correr, né? E aí também tem uma sensação de impotência, né? De menor realização, e a gente sabe que tem ambientes que propiciam mais burnout para as pessoas, e o ambiente doméstico, assim, Total, né? o modelo de ambiente que gera burnout, que é não ter reconhecimento daquilo que você faz, né? Então você dedica todas as horinhas do seu dia para conseguir dar conta daquilo, e ainda assim é insuficiente, não tá bom, precisa melhorar. Aí tem as comparações com, enfim, pessoas que parecem fazer muito mais, e ainda, Redes sei lá, sociais, né, são ótimas para isso, porque o parâmetro de comparação na rede social hoje parece que tem, nossa, pessoas que dão conta de tudo, e aí isso também aumenta a ansiedade, dizer como é que eu não consigo, né? exato. Então amplifica essa comparação e essa angústia também, né? Porque, nossa, todas as mães estão tão ótimas, olha, ela tá linda, ela tá super arrumada, maravilhosa, e os filhos são lindos, e meu Deus, eu tô toda descabelada, com olheira, né? Cansada, mal-humorada, não consigo fazer a unha, não consigo me cuidar, né? E aí vem, por exemplo, a gente não se compara com nossos pares, a gente se compara com quem a gente quer ser. E aí a Exato. gente vê essa pessoa idealizada, né, muitas vezes, que não mostra como ela acorda, nem como ela vai deitar, mas tira uma foto muito bonita e a gente fica, nossa, poxa, eu queria ser assim, né? Então, enfim, né? Então, basicamente, assim, pela definição de burnout, a gente poderia sim falar de burnout no ambiente doméstico, ou pensando na tripla jornada de trabalho, mas de novo, isso ainda não é reconhecido e está começando a ter essa discussãozinha nesse aspecto. É uma coisa muito Tá. incipiente, né? Gatinhando Que essa... talvez faça parte também dessa nossa cultura de saúde, né? Não vou dizer só no Brasil, mas acho que a cultura geral, que é de apagar incêndio, né? A gente sempre espera o pior acontecer e não tem ainda acho que vem se falando mais da parte preventiva hoje. Eu sou uma
total fã da prevenção, né? Também. Falo disso no aspecto cardiovascular, porque hoje a gente sabe que, não sei, acho que um altíssimo percentual de eventos e de doenças cardiometabólicas são evitáveis, né? As Aham. pessoas estão morrendo de coisas que podem ser evitadas. E aí volto na questão, então, dessa prevenção na saúde mental também. Quando uma mãe teve um comentário aqui, uma das perguntas que surgiu lá no grupo, no grupão do WhatsApp, foi um Uhum. comentário, na verdade, de uma aluna que falou assim, ó, que se sente sobrecarregada e sempre por um fio, né? Que é aquele Uhum. sentimento de realmente que a gente tá assim, tá transbordando o copo. Mas é que a Sim. gente faz 1000 coisas por dia, é demanda diária que não tem como diminuir. Ajusta hoje, amanhã desajusta. E ela diz Uhum. assim, que só queria uma receita de bolo, né, para saber como encontrar o equilíbrio. E uma outra aluna complementou, que também se sente da mesma forma, mas se culpa, né, pelos momentos de descanso. Então, é claro que, como tudo em saúde, a gente não tem como ter uma receita de bolo, né? Até porque a vida Uhum. adulta não é assim, né? A gente tem Sim. que equilibrar alguns pratos ali, claro. Mas, de uma maneira geral, Dani, tu achas que se a gente for considerar esses aspectos da sobrecarga, então o burnout ou o excesso de, né, a sobrecarga maior ali, que seria o transbordar do copo, ele não acontece de uma hora para outra. Assim Não. como o infarto, apesar de muitas vezes ser assim imprevisível, ele também não Uhum. acontece de uma hora para outra, né? Esse Sim. corpo ele já está sobrecarregado de alguma forma. Uhum. Então, tu achas que, assim, esses aspectos, né, que a gente fala do burnout, irritabilidade, essa falta de paciência, esse extravasar, às vezes um comportamento que nem a gente se reconhece, de por que que eu tive Uhum. esse comportamento, poxa, por que que eu estourei, porque pode ser evitado ou manejado de uma maneira melhor se a gente perceber o início dessa sobrecarga, por exemplo, não de uma maneira tão lúdica e cômica como a gente acontece, tipo, hoje eu peguei um caminho errado, hoje eu esqueci a lancheira da escola, sabe? Essas Uhum. coisas que normalmente no dia a dia são encaradas como, nossa, eu tô ficando muito louca, ou o que está acontecendo, e acaba sendo, mas que já podem ser sinais de uma sobrecarga e que, de novo, né? Qual o aspecto, e eu acho que a utilidade desse conteúdo é essa. Uhum. Será que nesse momento eu já não devo procurar ajuda? Será que o quanto a gente subjuga essas pequenas coisas do dia a dia, mas que a gente sabe que tudo na nossa vida é um efeito somatório, né? É um esquecimento hoje, é uma irritação amanhã. O quanto isso que não seria, então, para responder essa pergunta que foi feita, não é uma receita de bolo, mas quais são os sinais de alerta que a gente pode ter no nosso dia a dia, que em vez da gente fazer piada com tudo que acontece, as nossas falhas, claro, a gente tem que, né, levar as coisas de uma maneira leve, mas no sentido de, será o que é um sinal de que eu preciso realmente? Porque Uhum. eu lembro que na faculdade eu tive 2 semestres de psicologia. Uhum. Eu não lembro muitas coisas, né, desse conteúdo, mas uma das coisas que me marcou é que a professora dizia que um dos sinais de saúde mental é o reconhecimento da necessidade de ajuda, né? Sim. Então, isso que muitas vezes as pessoas têm essa barreira de dizer, não, eu não preciso de psiquiatra, não, eu não preciso ir no neurologista, não, eu não preciso Uhum. ir no terapeuta, mas que Sim. justamente, né, as pessoas encaram essa admitir a necessidade de ajuda como um problema é justamente um sinal de saúde, né? Que a Uhum. gente, então, o quando que seria assim, de dizer não? As mulheres que, né, que estão assistindo, dizer não, realmente acho que em vez de eu vou rir disso que aconteceu, mas eu vou encarar também como talvez uma necessidade de ajuda aqui para não se tornar um problema de fato depois que eu tenha que apagar um incêndio. Sim. Bom, acho que é muito importante isso que você está dizendo, né? Porque a prevenção
Eu sempre gosto de pensar que, assim, por bem ou por mal, a prevenção é o melhor caminho, seja porque é mais barato, seja porque Perfeito. você adoece menos, seja Uhum. porque é menos trabalhoso, seja, enfim, tem tantos motivos, e hoje em dia a gente realmente está investindo cada vez mais em prevenção no geral, né? Já se foi a era da medicina só ou que é paliativa no sentido de que já foi, agora, né, vamos lidar Lidar com, com isso. Uhum. né? Agora a gente está trabalhando muito em prevenção e é fundamental porque é isso que permite que a gente tenha mais qualidade de vida. Pensando em termos de saúde mental, para uma pessoa desenvolver de fato um transtorno, precisa ter é, deixado de notar ou ignorado ou deixado passar inúmeros sinais ao longo de muito tempo. Ninguém Uhum. adoece da noite para o dia, ninguém. Né? Perfeito. Na Uhum. saúde cardiovascular é a mesma coisa. Assim, Uhum. mesmo para quem tem um infarto fulminante, tinha muita coisa ali acontecendo, né? Nenhuma artéria vai entupir da noite para o dia. Isso não acontece, a não Exato. ser que tenha um trombo. Mas mesmo Uhum. assim, tem O que outras fez? coisas que Exato. acontecem antes disso, né? Então, quando a gente fala de saúde mental, vem uma série de sinais que vão sendo ignorados, ou simplesmente não notados, né? A gente vê pessoas que realmente não percebem que elas foram adoecendo, não é só que, não, só esqueci, nossa, como eu tô esquecida, e pronto, sabe? Acaba ali a análise, a autoanálise que você faz de uma questão rotineira. Então, bom, acho que também um pouco na linha de uma coisa que você falou, eu acredito que o nosso corpo é muito sábio e ele vai dando muitos sinais mesmo. Seja de que o seu sono começa a ficar meio atrapalhado, você passa a acordar mais de noite, ou você dorme o tanto de horas que você considera necessário para o seu corpo, mas você não consegue se sentir descansada. Irritabilidade, um sinal muito importante, porque muitas vezes a gente até consegue conter essa irritabilidade, a gente se sente explodindo por dentro em algumas situações, mas a gente está assim, né? Uhum. Então a gente consegue fazer isso, né? Uhum. Mas perceber a forma como você está se sentindo diante de qualquer situação é muito importante, porque eu sempre falo que quando a gente ignora a raiva, quando a gente ignora a tristeza, a gente está ignorando um sinal vermelho que nosso corpo, nosso cérebro estão dando para a gente, de que algo ali machuca, faz mal, nos afeta. Pode ser uma situação injusta, pode ser uma palavra errada que você ouviu, pode ser, enfim, uma divisão desigual de tarefas, enfim, tem tantas formas, mas a gente sente, né? A gente Uhum. sente e muitas vezes a gente fala, é besteira. Não, imagina, Exato. eu que tenho que melhorar. Não, eu Uhum. que sou culpada dessa situação, eu que estou criando caso. Por exemplo, muitas vezes o que acontece é que as mulheres reclamam dos maridos, né, ou dos parceiros. Isso é muito frequente, assim, no meu atendimento, eu ouço e tento deixar o máximo de espaço, porque são queixas muito importantes, né? A pessoa, às vezes, é uma pessoa super íntegra, né? O parceiro super íntegro, uma pessoa muito bacana, com valores que são super alinhados, nem sempre é assim, né? A gente vê de tudo, Sim. mas mesmo nesses casos que você fala, meu Deus, é um anjo na vida da pessoa, Uhum. mas falta, sei lá, tirar o lixo na hora que precisa. E aí, enfim, fica de novo, volta para a sobrecarga, né? Uhum. Uhum. Então, a gente acaba, por exemplo, nesse caso, não, mas fulano é tão legal. Nossa, mas minha mãe gosta dele. Ela fala que ele é a melhor pessoa. Nossa, ela ama o meu marido, o meu parceiro, ela adora ele, todo mundo adora ele. Então, eu que devo estar errada, né? Então, de novo, a gente volta para essa culpabilização e responsabilização das mulheres por tudo e mais um pouco, né? Então, esses sinais
essa vozinha maravilhosa que a gente tem dentro, que fala muitas verdades para nós, a gente não pode ignorar. A gente Aham, não deve ignorar, porque ela diz coisas muito importantes. E, em vez de ignorar, porque às vezes a gente se assusta com essa voz, né? Pensa, nossa, vou me separar então. Não, calma, não é bem assim, não, vamos separar. O plano é ótimo, a família toda gosta dele, não, é besteira sua. Não, mas ouve, tá, mas tá. E se separar? E por que se separar? Ou por que que estou me sentindo assim? O que que eu não estou gostando, né, nessa relação, nesse trabalho, com essa pessoa? É, pode ser em qualquer contexto, entende? Mas vem, de fato, uma série de comentários que a gente faz, porque a gente conversa com a gente o tempo todo, uhum, é, e que a gente não imagina, não, é besteira, não, não, eu que estou errada, não, eu que sou, o que, que eu estou querendo me achar, né? Quem que aham, você acha que você é para estar pensando isso? E, enfim, uma série de coisas que invalidam esse sentimento, essa emoção, essa raiva, esse medo, enfim, tantas coisas que a gente sente. Então, isso são os primeiros sinais. Antes até do uhum, sono bagunçar, vem uhum, esse diálogo interno, mas aí vem o sono, pode vir falta de apetite, pode vir que às vezes você sente que você vai explodir a qualquer momento, uhum, coração acelera, ou às vezes você começa a perceber que sua mão treme, mas um tremorzinho, assim, você fala, isso aqui não é nada, pronto. Mas é um tremorzinho que vem com uma cabeça cheia de pensamentos, cheia de tarefas, cheia de uma lista, de 50 listas, aham, enfim, às vezes essa sensação de ansiedade, pensamento muito acelerado, coração dispara, falta de ar, sensação de que o ar, uhum, você puxa o ar, puxa o ar, puxa o ar, não vem, não vem, não vem, ou mesmo uma sensação de que tá tudo, tipo, tá tudo tão difícil, tudo tão duro, tudo tão pesado, que você para de ter prazer naquilo que você mais gostava no mundo, ou nas coisas que você uhum, considerava mais importantes. uhum, E então isso tudo são sinais que a gente precisa ficar de olho para que a gente não caia realmente nessa necessidade de buscar essa ajuda mais especializada do psiquiatra, claro que eu adoro meu trabalho e sou defensora de que quando as pessoas precisam, elas procurem e que tomem a medicação quando indicado, mas às vezes não precisaria se a gente soubesse fazer esse cuidado prévio, entende? exato, aham, Então, então começou a ter esses sinaizinhos, procura um psicólogo, se abre, conversa, o psicólogo não está ali para te julgar, se você achar que está te julgando, procura outra pessoa, então. Eu falo que quando a gente procura psicólogo é igual a procurar parceiro, parceria amorosa, tem que dar match, sabe? uhum, Tem que perfeito, funcionar, tem que bater o uhum, santo, tem que ser assim, sabe? Porque senão você vai lá ficar falando coisas que você acha que a pessoa não está te entendendo, então uhum, não compensa. Então, perfeito. procurar pessoas que dão essa liga e aí, se enfim, for necessário, claro, procurar um psiquiatra também, que pode ser de grande ajuda. E eu acho importante falar isso, né? Porque acho que nesses pequenos sinais existem, aí como tu mesmo falou, nessa vozinha que a gente conversa com a gente o tempo inteiro, a primeira sensação da mulher, eu acredito eu, né? É pensar, não, isso é besteira, né? Não, Uhum, eu não vou supervalorizar isso. Ah, não vou fazer uhum, mimimi. Não, eu vou executar o que eu tenho que executar, eu tenho que executar. Tenho uma demanda muito grande. Como é que eu vou achar tempo para ir num psicólogo? Como é que eu vou achar tempo para ir num médico se eu tenho tantas outras demandas? O sim. problema disso é que quando a gente não se sensibiliza, nem que seja para ir a um profissional que diga para a gente procurar uma ajuda qualificada de alguém que até possa dizer, não, calma, não se preocupa, não é, Uhum, tá tudo bem, né? Às vezes a uhum, gente não tem que pensar que a gente vai, de novo, quando a gente fala em prevenção, e é o que é o principal hoje para qualquer aspecto de saúde, a gente não pode acabar
limitando essa busca por uma ajuda qualificada, porque muitas vezes pode acontecer dele dizer, não, tá tudo bem, né? Tu precisa, enfim, dar uma orientação que o profissional sabe. O problema é que quando a gente não abre essa antena e não abre a cabeça para essa procura, a gente se torna alvo fácil de outras coisas que prometem ajuda e que, na verdade, pioram, atrapalham a situação. Falamos esses dias lá no grupo, surgiu uma conversa sobre o quão vulnerável as mulheres, nesse caso de sobrecarga, muitas vezes, são alvos fáceis de pseudociência, de pessoas que oferecem, né, uma ajuda, ou pior, Dani, e trazendo para minha área aqui, o quanto a gente vê cada vez mais mulheres adoecidas, infartando, tendo AVCs, tendo condições de saúde. Por quê? Num primeiro disparo, que seria a parte comportamental, essa sobrecarga mental, essa sobrecarga que seria desse aspecto mais, que poderia ser solucionado ou com uma orientação inicial antes da disfunção, né, se aparecer, essas mulheres acabam começando a abusar do álcool. Elas começam a ir para um aspecto de compensação na comida, elas começam a achar a forma de aconchego delas em outras coisas que são de fato nocivas, né? E afastam essa mulher da melhora, de fato, até se estabelecer uma doença física ou, no caso, uma sobrecarga mais grave, como o burnout, que vai precisar de um profissional para ser resolvido. E a gente volta de novo para o aspecto da nossa necessidade, às vezes, de procurar ajuda quando o copo já está cheio, né? Então, eu acho importante a gente falar isso, porque pode ser que tenham muitas mulheres ouvindo a gente que se identificam com uma situação inicial, né? De dizer, poxa, será que realmente aquele esquecimento que eu tive, será que aquele dia que eu me irritei, né? Por mais que vá para um profissional que diga que tá tudo bem, mas eu acho que quando a gente começa a se olhar, e eu acho que dentro de todas essas funções que a mulher executa, o que falta muitas vezes é essa consciência de que a gente tem que botar a máscara do oxigênio na gente em primeiro lugar, né? Porque às vezes a gente entra numa expectativa que o companheiro faça isso, então, não, né? Qual que é o cenário ideal, né? Vamos sair da vida real. É que a gente tem alguém do nosso lado, cuidando da gente, nos alertando, digo, olha, eu acho que aquela irritação que tu teve foi porque tu tá um pouquinho sobrecarregada, então eu vou te ajudar mais aqui, eu quero que tu procure ajuda, eu quero que tu coloque mais tempo para ti, eu quero... Isso não vai acontecer, né? E aí isso gera uma frustração dessa mulher também, né? Eu costumo dizer que quando eu estava com as crianças pequenas, eu me dei conta, eu tive os dois, né? Um ano e 10 de diferença dos dois, e chegou um ponto que eu me dei conta e disse, não, espera aí. Nunca os meus filhos pequenos vão dizer, mamãe vai descansar. Isso tem que partir de mim. Eu tenho que tomar essa decisão, né? Eu tenho que ver como acontece para o copo não transbordar. Então, eu acho que é importante porque também a gente vê muito hoje, né? As mulheres cada vez mais tabagistas, agora a gente tem o cigarro eletrônico aí, que é outro problema, o abuso do álcool e drogas, né? A busca por tapar buracos com recompensas imediatas. E o quanto isso não são sinais de alerta também. De dizer, poxa, eu tô bebendo todo dia, será que eu não tô? Né? O que que tá acontecendo? Nossa, eu comecei a comer demais. Não é tanto a preocupação pela estética, mas será que não tem alguma coisa aqui dentro que eu preciso, né? O que que eu preciso de orientação nesse sentido e o quanto isso pode me alertar para problemas futuros também. Sim, acho que também, por exemplo, pensando em álcool e em uso de outras substâncias, né? Vem havendo realmente uma mudança, né? Antes a gente não via de jeito nenhum mulheres usando droga, cocaína, crack, e ainda assim é mais difícil de ver uma mulher numa situação como essa do que um homem. E aqui a gente não está falando de questão moral, tá, gente? Uhum, Acho que isso é fundamental também deixar claro.
porque a gente não está falando sobre é feio usar drogas, não é isso definitivamente, tipo, não é essa discussão superficial que a gente está propondo aqui, né? Não se trata de ser feio, de ser bonito, mas se trata de qual que é o prejuízo que isso traz para sua Exato. vida, para sua Uhum. saúde, né? Então, assim, eu sou defensora de que as pessoas, de fato, elas têm autonomia para fazer o que elas querem. Se elas quiserem mentir para a gente, elas vão mentir, vão omitir alguns fatos que elas acham que não são tão louváveis e vão contar uma história bonitinha que elas quiserem contar. Ok. Mas eu sou também encorajadora da gente olhar para essas questões, porque se a gente está, por exemplo, precisando de uma cervejinha todos os dias para dar aquela relaxada e conseguir dormir, ou uma tacinha de vinho, ou, por exemplo, você percebe que seu consumo de doces e de alimentos palatáveis, na verdade, né? São esses alimentos, os alimentos palatáveis são esses alimentos que são ricos em gordura, açúcar, carboidrato, que são uma delícia. O nosso Uhum. corpo ele fica explodindo, né? Quando a gente come essas coisas, o sabor não é tão gostoso, nem sempre. Por exemplo, eu não gosto de traquinas, mas é um exemplo de um alimento super, extremamente palatável, cheio de açúcar, carboidrato e gordura, né? Exato. Uhum. Mas nosso corpo ele quer nos recompensar com muita dopamina, né? Enfim, com prazer diante desses alimentos. E, né, tanto com o uso de substâncias quanto com álcool, né? Substâncias pensando cocaína, Uhum. crack, MDMA, maconha, o que for, não importa. Ou com comida também, ou com compras também, tá, gente? Compras Aham. também faz parte É, disso. compra. Aham. Enfim, nosso cérebro lhe dá essa recompensa, e se a gente está precisando destinar tanto de nós para buscar recompensa nesse tipo de saída, quer dizer que a nossa vida não está aquelas coisas. Quer dizer que a gente precisa cuidar um pouco mais da nossa rotina, do quanto a gente dorme, do quanto a gente faz atividade física, do quanto a gente vê os nossos amigos, do quanto a gente tem tempo de descanso, de lazer. Por quê? Porque aquilo que a gente está fazendo na nossa vida não está sendo suficiente ou o bastante para nos dar essas fontes de prazer, de alegria, de satisfação. Então, nosso corpo precisa disso. E aí, o que, Uhum. que vai acontecer? Você vai procurar em bebida, em compra, em chocolate, em qualquer coisa, entende? E aí você passa a ver esse movimento, né, de busca de prazer, e tem muita gente que fala, nossa, eu tive um dia horrível, aí no final do dia eu pego um vinho ou come Eu mereço. até... Hã? Eu mereço. Eu mereço, eu já Eu trabalhei mereço. tanto hoje, eu vou comer, enfim, hambúrguer e batata frita, nada contra hambúrguer e batata frita, eu gosto, adoro também, Uhum. mas isso não pode ser nossa única ou principal fonte de bem-estar, porque é, é muito restrito e é muito imediato, e assim como começa imediato, acaba de imediato após acabar aquela refeição, aquela taça, enfim, no dia seguinte tudo se repete novamente, né? Então eu brinco que de certa forma, uma dopamina barata que não se sustenta, Perfeito. né? Aham. Ela evapora ali, no dia seguinte se mantém o hábito e você fica predisposto a ter problemas muito maiores com esses hábitos do que se você parasse um pouco, respirasse e visse o que está ocasionando essa necessidade de suporte com esses subterfúgios aí, que são tão lesivos em alguns casos, né? Perfeito. E aí, eu vou trazer o gancho para o nosso assunto que a gente falou antes, que acho que é importantíssimo, então, nesse momento, a gente falar, que é o sono, né? A gente saindo, então, assim, dessa. Bom, receita de bolo não tem. Eu acho que a gente tem que prestar atenção nesses sinais de alerta imensamente, né? Sempre se perguntar por que eu estou com isso. Com esse hábito, por que que eu estou buscando, né, numa coisa imediata, o que que eu estou querendo, que buraco eu estou querendo tapar com isso,
E aí, Dani, assim, eu acho que é o papo sobre rotina, né? Eu acho que isso é muito importante. Eu sou fã de rotina estruturada, né? Eu acho que eu funciono muito melhor com rotina, acho que o ser humano funciona muito melhor com rotina. Claro que a gente tem os desafios, a gente não pode tornar a rotina uma prisão, né? Ainda mais, de novo, voltando para as mulheres que são mães, a gente tem uma rotina, mas as coisas se bagunçam muito, né? E a gente tem que saber Uhum, lidar com isso. Mas a rotina não é ter um hábito aprisionante ali, ou algo que, pô, não pode sair nada daquele, uhum, né, daquela conta matemática, porque a vida não é assim. Mas alguns pontos que marquem essa rotina, horários. Então, por exemplo, vou dar o meu exemplo aqui. Eu acordo todo dia, eu tomo meu café, eu faço um café da manhã. Esse é o meu disparador. O que vai acontecer depois uhum. disso? Bom, né? Só Deus sabe, porque dois filhos não tem muito como saber. Mas dois aspectos, assim, então, a rotina, ela ajuda manter uma rotina, hábitos, né? Que tu faça assim, que eu digo que é fazer na vida adulta por disciplina e não por desejo, né? Às vezes a gente não vai treinar porque, nossa, eu tô aqui com desejo de treinar. Não, muitas vezes a gente vai pela disciplina de treinar, né? Uhum, Porque eu sei como adulta que eu não faço só o que eu quero, eu faço o que eu preciso fazer. uhum, A questão dos hábitos alimentares também. A rotina, hábitos saudáveis, eles ajudam de alguma forma a minimizar esses efeitos, a melhorar a qualidade da saúde mental. E aí a gente vai entrar no aspecto do sono, que também tem a ver com hábitos e que a gente precisa ter uma atenção grande quando a gente indica e recomenda, né, esse cuidado com o sono também com as mulheres. Mas eu queria que tu falasse um pouquinho da rotina para a gente entrar no sono, então, que eu acho que é um papo importante. sim. Bom, a rotina, acho que tem um ponto importante, é que a rotina se faz necessária a partir do momento em que a gente, quer dizer, se faz muito necessária nesse momento em que a gente destina boa parte do nosso dia ao nosso trabalho, então a rotina dá uma saída, né, para estruturar esses processos, você deixa o processo funcionante, então é só repetir, você não precisa fazer muita mágica para pensar como é que você vai encaixar uma coisa nova ali. Mas também para pessoas que não têm essa demanda de trabalho, ter uma rotina de hábitos facilita também, né? Porque é isso, Uhum, você já deixa esse processo prontinho, é só repetir, né? Então, acho que nesse sentido facilita a realização, né, desse hábito. Colocar um novo hábito na sua rotina facilita para você conseguir enfim, colocar isso na sua vida de fato, né? uhum, E sim, assim, ter uma rotina estruturada faz com que a gente consiga de fato deixar um espacinho ali para o treino, deixar um espacinho ali para passar no médico que você precisa, para fazer a fisioterapia que precisa, para descansar o quanto se precisa, né? Porque numa sociedade em que você aprende que você pode tudo, que tem tudo a hora que você quer. Ah, são 3 da manhã, quero assistir Netflix. Ok, vai ter lá. Você não precisa mais ficar caçando na televisão, né? Que você vai fazer às 3 da manhã se você está com sono. Isso já está resolvido. Mas, pensando nisso, né, nessa sociedade que nos oferece tantas coisas, também a rotina acaba tendo um papel muito importante, justamente para a gente se organizar diante de tantas possibilidades e estímulos existentes, né? E pensando numa vida saudável, né? Eu sempre gosto de pensar que a gente foi desaprendendo a viver um pouco, sabe? Então, nosso corpo ele não é para ser sedentário, né? uhum, Nosso corpo é para estar em movimento,
se a gente fica parado, a gente adoece. A gente vê isso, por exemplo, em hospital, quando uma pessoa fica acamada, ela perde musculatura, ela fica fraca, ela está mais predisposta a fraturas e coisas desse tipo. Então, nosso corpo, ele precisa de movimento. Outra coisa que nós precisamos é contato social. Tem que ter espacinho na agenda para um cafezinho com amiga, com amigo, com não sei quem, porque somos animais sociais. O ser humano é um mamífero, né? Como muitos outros mamíferos, e precisamos desse contato, dessa afetividade, né? É, precisamos de uma alimentação, né? Também nosso corpo não foi feito para comer fast food nem traquinas, né? Então nosso corpo ele faz um esforço gigantesco para conseguir eliminar tudo de ruim que vem nesses componentes completamente artificiais, né? Hoje em dia se tem muito mais estudos também na linha de microbiota, né? De como a microbiota de pessoas saudáveis é completamente diferente de pessoas que consomem só besteira, né? E nossa microbiota vai mudando também de acordo com o nosso hábito. Então, o que a gente come é muito importante para a gente ter saúde, isso é um fato, porque senão a gente fica mais inflamado, e inflamação também predispõe a outros problemas de saúde. Então, veja só, são coisas, isso tudo são hábitos, né? Então, estar em Uhum. movimento, ter uma alimentação minimamente saudável que seja, né? Comer uma fibra, né? Comer uma frutinha, comer uma saladinha, inserir isso na Água, sua rotina, tomar uma aguinha, uma né? água. Exato, são coisas que muitas vezes nessa pressão do dia a dia a gente acaba flexibilizando e às vezes até perdendo esse cuidado que é tão fundamental para o nosso corpo e nossa mente funcionarem da forma como a gente precisa e como a gente quer. Né? Mas agora, se você não oferece esses cuidados mínimos, você está passando por uma autoinanição, né? Uhum. Então, você está se deixando completamente de lado e não dando combustível social, emocional, de exercício físico, né? Ter musculatura, enfim, de tudo isso para o seu corpo funcionar adequadamente, sua cabeça funcionar adequadamente. Então, pensando nisso, a gente precisa mesmo ter tempo, dedicar tempo ou achar soluções. Por exemplo, tem gente que tem vida muito corrida. Eu sempre falo para os meus pacientes, às vezes, pedir iFood é muito mais caro do que você programar de ter uma marmita prontinha na sua geladeira. Né? Exato. Porque no iFood você vai, nossa, pedi isso, nossa, mas agora eu tenho que pedir o refrigerante de suco, ou não sei o quê. E, nossa, e se eu gasto mais R$ 30, eu ganho um frete grátis, então eu vou pedir uma sobremesa para completar esse valor, Uhum. né? Então, poder pensar esses aspectos da vida que são fundamentais para qualquer pessoa, e de levar em consideração que isso é o mínimo que a gente precisa para viver com também um mínimo de qualidade, né? Então, estruturar essa rotina, considerando esses fatores, nos protege de muita coisa. Se você come bem, faz uma atividadezinha física básica, e tem um tempinho de descanso e de ver pessoas que você ama, a chance de você adoecer já reduz gritantemente em muitos aspectos, não só pensando em saúde mental, mas em saúde física também, né? Uhum. E pensando agora nessa questão do sono, né? Nossa, sono, assim, ele não ter um sono adequado predispõe a muitas doenças de muitos tipos. Também não estou só falando de saúde mental, né? Também, né? Então, por exemplo, quando a gente deprime, quando a gente está ansioso, enfim, a maioria dos transtornos mentais também vem com alterações do sono, né? Quer dizer, o sono acompanha, né, esses transtornos e muitas vezes é um sinal, inclusive, né, de que algo está saindo dali dessa ordem inicial. E o sono, então, é tanto importante para se recuperar de um transtorno mental, quanto para não chegar a ter um transtorno mental. É meio que uma coisa vai alimentando a outra. Se eu durmo bem, eu fico menos estressado,
né? Eu tenho essa liberação dos hormônios do ciclo circadiano de uma forma melhor, né? E aí, meu nível de cortisol também não é tão elevado, né? Meu cortisol fica ali bonitinho, eu tô sob menos estresse. Isso também reduz a chance de eu ter algumas doenças cardiovasculares. E assim, bom, já tem, isso é um dado antigo, né? Se compara, quando a gente está com sono, por exemplo, para dirigir, e não precisa ter, me corrijo, não precisa sentir sono, mas quando você não tem uma noite adequada de sono, é semelhante a você ter ingerido álcool quando você está dirigindo, Uhum, porque o seu tempo de latência de resposta aumenta. Então, vejam uhum, só o quanto que é prejudicial a gente não ter uma noite adequada de sono, né? uhum, E a noite adequada de sono também precisa de programação, né? Hoje em dia, com esse negócio do Zolpidem, que apaga as pessoas em questão de minutos, as pessoas estão querendo perder o hábito de se programar para ter uma rotina de sono. O nosso corpo, ele precisa dessa organização e dessa rotina para ir relaxando depois de um dia de trabalho, de correria, do que for, para conseguir entrar nesse estado de relaxamento necessário para conseguir dormir. Se a gente uhum, não consegue fazer isso, você, né, acabou o dia 10 da noite, aí você fala, não, agora eu vou dormir. Aí você deita na uhum, cama e você fica assim, ó. Você não consegue. Por quê? Porque você não fez esse trajeto. O, a, Antes, né, as pessoas dormiam com o pôr do sol porque acabava a energia e era isso. uhum, Paciência, agora não tem mais nada o que fazer, vai se preparar para dormir. E claro, não vou propor isso aqui, porque eu acho que nesses tempos atuais isso é impossível, inclusive para mim, mas é importante que a gente se organize para criar rotinas noturnas que nos permitam dormir adequadamente, né? uhum. Isso também é uma coisa subjetiva que cada pessoa precisa ir avaliando, né? Como que é para ela, se o tomar banho de noite acorda ou relaxa, né? Uhum. E coisas desse tipo para conseguir organizar esse sono, esse tempo de relaxamento para ter um sono adequado e com as horas necessárias de sono durante a noite. Perfeito. E a rotina, a estruturação da rotina também ajuda, né? Porque que a gente Super. a gente existe, né, a máxima de que o problema não é acordar cedo, o problema é dormir tarde. Porque Uhum. como tu falou, né, o nosso corpo ele é programado para dormir ao anoitecer e acordar ao amanhecer, né? Sim. Claro que hoje em dia, né, na era contemporânea não é isso que acontece, mas a gente é programado para isso. Uhum. Agora, em relação ao sono, que havíamos falado antes também, né, quando a gente combinou o nosso assunto, existe uma diferença entre o hábito gerado por escolha, então, pessoas que gostam de trocar o dia pela noite, preferem Uhum. trabalhar à noite, né? Eu acredito piamente que o ser humano não é um ser noturno, nós somos diurno, Uhum. então, esse hábito de prefiro trabalhar à noite ou rendo mais à noite também é um hábito criado, né? Os hábitos não são apenas os bons, os Sim. criados, os hábitos ruins também são criados. Então, Uhum. a gente não é programado para isso. E existe essa escolha, então, de quem prefere, né? Ou quem não cuida desse hábito. Ontem eu escutava um podcast com o Carpinejar, não sei se tu conhece ele, que ele é aqui de Porto Alegre, e Uhum. ele falava isso, agora tu falou do Zolpidem, eu lembrei, que o ser humano ele tá cada vez mais se programando para apagar, né? Ele não Uhum. tem a rotina do sono. Então, a pessoa dorme assistindo televisão, apaga no sofá de roupa ainda, acorda de madrugada ou toma um remédio para apagar, e toda essa parte Uhum. do adormecer, né, fica perdida. Mas isso pode ser uma escolha, né? Uma escolha feita consciente ou inconscientemente, mas é algo criado. Existe Sim. também, Dani, que aí eu comentei contigo que é uma coisa que me inquieta por essa relação do sono com doença cardiovascular, com doenças crônicas, o desenvolvimento.
O problema do sono das mães também, que daí não seria um hábito por escolha, mas por uma necessidade. Não tem como, né, a mãe não acordar diante das demandas de um bebê, especialmente os pequenos. Então, como que fica isso? Tanto do aspecto de doença, de manejo, né? Como é que a gente orienta o manejo do sono? Porque eu digo que isso é uma coisa que me incomoda. Eu sei que eu tenho Uhum. que dormir bem, mas às vezes eu não consigo e eu Sim. preciso produzir da mesma forma, né? Então, a gente fala muito da estruturação do sono tanto que grande parte das pessoas escolhe, né, os hábitos. Mas e quando a gente não escolhe? Quando isso é imposto? Como é que fica a cabeça de uma mãe, a mente de uma mãe, né? E o que aumenta mais ainda essa sobrecarga diante dessa restrição do sono, que é Uhum. de demanda, né? Não é uma escolha. Nossa, isso é muito difícil, Jana. É muito difícil mesmo, porque envolve também revisão de coisas muito introjetadas em nós, né? Porque, por exemplo, filho não se faz sozinho ainda, né? É, Alguns até, né? na Mas ainda maioria assim tem das vezes. doação de esperma, enfim, ok. É. Exceto nas mães Uhum, que decidem fazer uma maternidade solo, né? Que pode ser uma escolha. Geralmente essa criança tem pai e tem mãe, né? uhum, E pensando assim, claro, né? Nem sempre, por exemplo, tem casais que se separam, casais com filhos que se separam, mas o ideal, de fato, é que entendamos que a gente precisa mesmo dividir melhor os cuidados, né? Passa necessariamente por isso. Muito importante. Então, por exemplo, em caso de casais que têm filhos e moram juntos, dividir as noites, porque você também uhum, trabalha, você trabalha às vezes igual, até mais do que o seu uhum. parceiro, e então dividir essas noites, essa semana eu fico tal dia e você tal e tal dia, responsável. Mesmo, por exemplo, em neném pequeno, tá? Uma coisa frequente ai, mas é que ele só acalma com você. Tá, mas isso é um trabalho, né? Isso aconteceu mediante investimento dessa mãe que buscou acalmar esse bebê e encontrou a forma. Então, também precisa haver um investimento do outro lado para que isso possa ocorrer da mesma forma. Ai, mas é que tem que amamentar. Sim, tem que amamentar às vezes de noite, mas é possível, por exemplo, tirar o leite, deixar na geladeira, ou preparar uma mamadeira, né, e deixar prontinha, mesmo com fórmula. Às vezes eu sei que não é o melhor, o mais indicado pelos pediatras, mas E às aí vezes é a solução. eu vou te interromper para fazer um parêntese por experiência própria, tá? Porque eu sei que isso é uma coisa que atormenta as mães, de tipo, Uhum, não vou dar uma mamadeira porque ele vai largar o peito depois, né? E muitas uhum, vezes a mãe se sobrecarrega com o acordar noturno para dar o peito, prezando por essa amamentação que também é muito falada hoje, né, com uma sim. forma muito pesada. E o bebê não vai largar, né? O amamentar é muito mais do que apenas o sugar o peito. Então, eu sei que isso, por experiência própria, assim, às vezes as mães deixam de dar uma mamadeira, né, para poder descansar, porque Uhum, acham que isso vai prover ali o fim da amamentação, que a criança não. E não é só uma mamadeira noturna, né, para essa mãe uhum, poder ter um sono que vai fazer a amamentação fracassar, né? sim. Então, acho que isso é importante, porque isso que está falando é muito, muito importante, né? É algo, eu diria que crucial para a saúde mental da mulher nesse período também, né? Poder se Uhum, respeitar e ter ajuda do companheiro, do parceiro, de uma maneira consciente. Então, quem está assistindo, chame o seu parceiro nesse momento, né? Para escutar a doutora sim. Daniela, para entender que sim, é importante, né? Para esse bem-estar da família como um todo, diria eu. Desculpa, né? Sim, não, mas fundamental isso que você disse, né? Porque existem muitos mitos e também se exige muito dessas mulheres que elas façam essa amamentação
de uma forma muito exigente, sendo que, ok, você pode até querer fazer dessa forma idealizada, do jeito que todas as diretrizes indicam que é o melhor para esse filho se desenvolver, mas esse filho precisa também de mãe e de pai, né? E se Uhum, está diante de uma mãe muito sobrecarregada, deprimida, estressada, também vai ter outras repercussões, entendeu? Não é que você está fazendo só um esforço hercúleo de amamentar e que pronto, né? Não, a amamentação é uma parte do cuidado e também tem as questões da relação com o bebê, que quando você está muito sobrecarregada, fica difícil, você vai ficar sobrecarregada também com o bebê. Então, falando, né, nessa receita do bolo que alguém perguntou, tentar achar esse equilíbrio, e o equilíbrio é uma coisa que nunca é estática, é algo dinâmico. uhum, Então, hoje você consegue dormir, amanhã não. Hoje você conseguiu tirar leite suficiente, nossa, ótimo, vou ter uma noite de sono, amanhã talvez você não consiga, mas é isso, é ir tendo essa flexibilidade que permite que você se adapte a diferentes situações sem exigir tanto de você, uhum. sem exigir a perfeição, porque isso enfim, não existe, né? Claro, e impede você de aproveitar também certos momentos que são imperfeitos, mas que são possíveis, sabe? Exato. Perfeito, perfeito. E voltando um pouquinho para essa questão do sono que você estava dizendo, né, que muitas vezes você precisa, tenta se programar para dormir bem, para ter uma noite de sono adequada, mas ainda assim não consegue, acho que também muda muito o sono de uma mãe, né, depois de ter um filho. Muitas mães relatam que não conseguem nunca mais voltar a dormir com aquele descanso, sabe? Parece que o sono fica muito mais leve, são coisas que vêm sendo estudadas agora, né? É uma coisa recente, agora que a gente está vendo como que isso funciona, então assim, a gente não sabe nada nesse sentido, é muito pouco que a gente sabe, e então, pensando também nessas programações, é importante fazer essas programações, seja com família, pedir ajuda para a rede de suporte, né, para a família, para vó que pode ficar uns dias da semana, para sua mãe, às vezes, ou para a mãe do parceiro, do pai dos filhos, dividir o cuidado, porque isso é fundamental para também dividir a carga, para que não se torne uma sobrecarga, né? Uhum, E é isso, assim, a função mãe é cheia de muitas outras funções incluídas nela. Então, acho que, por um lado, é importante que a gente também tente facilitar um pouco a nossa vida e alivie um pouco essa exigência que a gente faz conosco nessas situações. E também saber pedir ajuda, porque isso tudo vai facilitar, por exemplo, você conseguir programar uma noite de sono que seja um pouquinho mais reparadora. Talvez você não consiga mesmo retomar o sono pré-filhos, mas uhum. você consegue melhorar essa situação, esse contexto, e ter noites de sono um pouco mais reparadoras, né? Uhum. Eu entendo que é bem difícil. Eu acho que muitas talvez vão escutar isso pensando, nossa, mas como que eu vou fazer isso, né? Claro que eu não vou pedir ajuda. Mas, de novo, né? Por experiência própria, é muito importante a gente escutar esses conselhos, né? Muitas vezes as pessoas, as mulheres, né? Às vezes já estão sobrecarregadas escutando isso e pensando, meu Deus, é muito fácil falar. E, de fato, essa organização ela pode começar na gestação, né? Ela pode começar na gestação, porque é muito difícil adaptar essas rotinas de pedir ajuda e modular a cabeça dessa mulher que está ali, né, numa coisa primitiva, cuidando da cria, da sobrevivência da cria. A gente tem uma, né, essa coisa primitiva quando a gente se torna mãe, de que eu quero Sim. dar conta de tudo, eu quero cuidar, só eu sei cuidar, tudo é risco, né? Tem o comportamento também da rede que às vezes se afasta por conta disso, mas tem muito da gente também, né? Enquanto mulher,
E aí volto lá para o início da nossa conversa, desse papel social da mulher, que a mulher se coloca nessa posição de ter que cuidar de tudo, né? E a gente já está há 2 horas aqui, a gente precisa finalizar e vamos nos encaminhar para o fim aqui dessa super conversa que a gente vai ter que repetir, porque eu acho que ficou muita coisa para falar, mas que tem esse papel social também da gente se reconhecer. Então, quando a gente fala de vamos tomar cuidado com alguns pequenos sinais, não vamos esperar do nosso parceiro, da pessoa que está junto, que nos diga que nós precisamos dessa pausa, desse descanso, né? Vamos nos alertar com alguns outros sinais subjetivos de por que estou com esse comportamento, por que estou consumindo muito disso, por que eu estou, né? O que está acontecendo? Então, a gente aprender a se olhar e a gente também aprender a botar esse limite de não, eu não tenho essa responsabilidade sozinha, né? Às vezes é muito da gente isso, da Sim. mulher, e quando vê, a gente está absorvendo responsabilidades que seriam de outra pessoa, por essa pessoa ter outro ritmo, muitas vezes, ou por faltar uma comunicação ou um planejamento, né? E a gente acaba se sobrecarregando de uma maneira muito grave com isso, porque começa com esquecimento, começa com restrição de sono, e em médio e longo prazo, isso pode sim se transformar numa doença, né? Num diagnóstico, numa disfunção maior. Então, não é uma perfumaria. Dani, Uhum. fizeram uma pergunta aqui sobre os livros, né? Um livro que fale sobre burnout. Então, eu queria que tu desse Sim, essa, essa indicação. indicação, né? Uhum. E aí, para finalizar, então, a última pergunta, né? Então, vou te deixar falar dos livros primeiro e depois fazer essa resposta, né, dessa pergunta que diz assim: você acha que o empoderamento feminino tem relação com o burnout? Né? Que Tá, esse reposicionamento, entre aspas, da mulher hoje na sociedade tem relação com isso. tá. Então, o primeiro livro, eu separei alguns, tá? Para quem gosta de um papo um pouco mais cabeça, filosofia e tal, tem um livro que chama Sociedade do Cansaço, que tem sido bem discutido porque ele traz um aspecto bem inovador. É um filósofo que é coreano, e mora na Alemanha e fala o quanto que somos cansados, né? O quanto Uhum, que esse dispositivo do trabalho acaba consumindo muito da nossa vida e quanto que a gente acaba se deixando de lado. Então é uma visão, não é necessariamente sobre burnout, mas é sobre a vida como um todo. Né? E afinal o burnout vem nesse contexto de esgotamento, né? Então é um livro muito legal, é curtinho, um pouco indigesto no sentido de que faz a gente pensar muito, tá? bom. Outro Uhum, livro muito legal que eu anotei aqui chama Não Aguento Mais, Não Aguentar Mais, que fala sobre burnout. E outro, O que Ninguém Te Contou sobre Burnout. São livros que não são acadêmicos, né, que são para a gente poder ler e pensar na vida um pouco, mas são bem legais. E agora, pensando nessa outra pergunta, né, do empoderamento feminino, se o empoderamento feminino tem relação com o burnout, acho que também a gente tem que pensar, né, que a mulher ocupa, né, esse lugar acadêmico ou de trabalho, ou de estar nas empresas, ou de ocupar cargos de liderança há pouquíssimo tempo. Isso é uhum, super recente, né? No entanto, o que aconteceu? O que não aconteceu foi que se ganhou todo esse espaço, mas não foram repensadas essas outras responsabilidades que já eram destinadas à mulher. Então, não houve um equilíbrio ali, né? Então, agora, querem que todas, e eu acho super bom, assim, eu adoro meu trabalho também, mas a sociedade quer que as mulheres trabalhem sem dividir a carga das outras coisas que já eram destinadas à mulher. Então, antes a mulher ficava em casa e cuidava disso tudo,
e, enfim, embora também já fosse bastante pesado, ela não participava das atividades fora de casa, desse trabalho fora de casa, e agora com essa abertura, que eu acho, obviamente, muito positiva, da gente poder ocupar muitos outros lugares, não se aliviou Uhum. esses outros trabalhos. Então, por um lado, ter esses espaços nos sobrecarregou, porque nos abriu outras possibilidades e não se aliviaram esses primeiros trabalhos, mas o empoderamento também ele dá saídas, né? Não é só que, por exemplo, a gente está sobrecarregada porque a gente é empoderada, porque a gente quer crescer e quer ser boa profissional, não é por isso, né? O empoderamento, quando a gente começa a se olhar, a entender nossas necessidades, como mulher, como esposa, como mãe, como profissional, isso é empoderamento. Isso sim é empoderamento. É você Uhum. estar diante de você e você ter uma visão de que você é uma pessoa que tem necessidades e demandas também, como qualquer outra pessoa, e que você não é a super mulher e que você não precisa ser isso para ser uma pessoa fantástica, para ser muito Perfeito. boa no que você faz. Então, Uhum. é mais ou menos isso, assim, não é que o empoderamento esse tem relação com burnout, mas esse contexto que não sofreu os ajustes necessários. Uhum. E mais uma vez, né? Eu não gosto muito desse termo empoderamento, eu tenho algumas restrições Sim, filosóficas em relação a esse sim, termo, sim. mas eu acho que, de novo, né? Eu acho que entramos, então, de novo nesse aspecto de a mulher ter mais poder, vamos dizer assim, para fazer as Uhum, próprias escolhas, se quer trabalhar fora, se não quer, se quer dedicar só para maternidade, se quer ser dona de casa, ou se quer prover também o dinheiro da família, enfim. A mulher, para ser livre, vamos dizer assim, né? Mas uma liberdade que não amarre mais ela em conceitos, em situações ali. Isso é, né, a mulher tomar as rédeas da própria vida, sim, inclusive para poder se atentar a pequenos sinais que virão pronunciar a necessidade de um maior autocuidado, e que muitas vezes o autocuidado é justamente se dar o direito de fazer escolhas que não a coloquem numa posição de poder o tempo todo, né? Eu acho que é sim. justamente isso, né? A gente não pode confundir as coisas. Às vezes é uma liberdade que nos amarra mais ainda, né? Acho que a gente precisa tomar Uhum, cuidado. sim, Dani, concordo. eu só te agradeço, tá? Como eu falei antes, fica aqui o convite para as nossas aulas na comunidade do Damas Mais, então vai ser um prazer te receber. Quando eu for a São Paulo, eu vou querer te visitar, quero te conhecer pessoalmente, tá? Também quero. Muito obrigada de coração por abraçar esse projeto, por aceitar o convite da Semana da Mulher. Eu acredito que a gente vai conseguir atingir muitas mulheres com essas informações tão importantes, né? Falávamos antes da necessidade da gente colocar realmente informações importantes, relevantes e baseadas em verdades, em ciência, porque hoje em dia a gente tem aí espalhado, multiplicado muito conteúdo confuso, né? Que mais Sim. atrapalha do que ajuda. Então, muito obrigada. E eu te deixo à vontade se tu quiser divulgar o teu trabalho, tuas redes sociais, né? Se colocar aí para as meninas, para as pessoas, não só as meninas, mas as pessoas que estão Uhum. assistindo poderem te encontrar, tá? E Uhum. muito obrigada. Eu que agradeço. É um enorme prazer, de verdade, seja pelo convite, seja por poder estar em contato com você, uma mulher dedicada também a cuidar de mulheres, principalmente. Isso é fantástico. Eu fico extremamente feliz de ver esse movimento e pessoas dedicadas a isso, porque a gente precisa muito disso. A gente ainda tem que correr muito para ter uma compreensão melhor e é fundamental pessoas como você fazendo o seu trabalho. Então, eu te agradeço, foi um prazer enorme
né, essa troca com você. E, bom, gente, eu tenho um Instagram, podem me seguir lá, onde eu divulgo informações, explico algumas coisas. Tem um site também, que é doutoradanielamacaia.com.br, o Instagram é danielamacaia.psique. Uhum. E, bom, eu trabalho, sou psiquiatra, sou médica psiquiatra, meu trabalho é voltado e mais direcionado a mulheres. Não é que eu não atendo homens, tá? Eu atendo homens, e, enfim, gosto muito também, mas o meu estudo, o meu trabalho, minha dedicação tem sido voltada a trabalhar com mulheres, a questões de gênero, relacionamentos abusivos e tudo que faz parte dessa vida de uma mulher. Também trabalho com psiquiatria perinatal, então cuido de gestantes, puérperas e até planejamento familiar, né, nesse sentido de tem muitas mães que têm muito medo de engravidarem porque elas têm algum problema, algum transtorno psiquiátrico diagnosticado, e dá para fazer esse acompanhamento de uma forma que a gestação seja mais tranquila e que não tenha grandes percalços, né? Então é basicamente isso. Enfim, te agradeço novamente o convite e estou super aberta para receber novos, então estou aqui. Muito bom. Pessoal de São Paulo, a Dani é de São Paulo, né, Dani? Tu tem consultório aí, eu acredito. Sim, Então vou sim. deixar os contatos, todos os contatos vão ficar na nossa comunidade, vão ficar no grupão do WhatsApp, vou deixar, botar na legenda aqui também. E mais uma vez, muito obrigada, tá? E foi um Eu que prazer te te receber. agradeço. Ai, muito obrigada. Até breve, então. Até mais.